Pessoal, agora a gente vai fazer a figura geométrica do cilindro. Então, nós vamos utilizar uma linha centralizada também nesse nosso quadrante, uma linha de 5 centímetros mais ou menos. Nós vamos subir 1 centímetro e vamos descer 1 centímetro também, ok? De lado, nós vamos colocar 1,5 para cada lado. Não precisa ser muito grande. Só para a gente ter o efeito da nossa luz e sombra. Na área de cima do nosso cilindro, ó, nós vamos arredondar ela na parte de baixo. Vamos considerar mais ou menos 1 centímetro para cima. É como se nós tivéssemos um círculo, ó. Então, a gente tem a base dele e aqui nós vamos ter a base de cima também. Só que na base de cima a gente precisa de 1 centímetro para cima e 1 centímetro para baixo, para que a gente possa ter esse efeito circular do nosso cilindro, ok? Se vocês quiserem fazer com menos, pode fazer com meio também, tá? Olha, meio também fica bom. Talvez fique até melhor do que 1 centímetro, tá? Ó, vou considerar meio centímetro, ao invés de 1 centímetro, ok? Então, ele vai ficar com uma base melhor. Eu vou apagar essa área aqui de cima, vou apagar essa área de baixo, vou apagar as minhas linhas centrais, porque eu não preciso mais delas, essas linhas de apoio, porque elas podem atrapalhar, ok? E agora eu vou colocar a minha luz posicionada nessa área igual a minha área do cone, ok? Então, de novo, ó, eu vou ter próximo do meu objeto, eu vou ter áreas de luz, né, perto da minha base, e aí nas áreas opostas eu vou ter sombra do meu objeto. Então, nessa área aqui da frente, ó, eu tenho luz. Nessa área que ela fica escondida mais da luz, né, eu vou ter uma área de sombra, né, a gente tem que considerar que o nosso cilindro, essa área, a luz não vai conseguir rebater. Então, a partir daqui eu começo a ter sombra. Nessa área aqui de trás, ó, ela vai ficar com uma sombra mais escura. Aqui eu tenho uma meia sombra mais escura. E aqui eu vou começar a ter áreas mais claras. E no fundo eu também tenho áreas claras com reflexo. Nessa área de base, ó, eu tenho ela levemente arredondada. E aí eu vou ter também o reflexo do meu cilindro sendo projetado. Só que aí a base dele aqui em cima, ela não vai ficar reta, né? Ela vai ficar levemente arredondada também e vai encontrar a base também projetada aqui na minha figura, ó. Então ela fica aqui em cima arredondada, a gente não precisa levantar demais. E aí a gente tem a sombra dela nesse sentido. Olha só. Eu posso também considerar que aqui eu posso ter uma meia sombra, se ela estiver projetada sobre uma parede, ok? E aí, como que eu vou trabalhar, então, o efeito de claro e de escuro aqui? Vou pegar o meu lápis 4B. Na área mais escura do meu cilindro, eu vou trabalhar com uma sombra mais escura. Vou trabalhar o degradê até encontrar o meu reflexo. Vou trabalhar uma meia sombra entre essa área mais escura e a mais clara. Nessa área exata onde eu estou trabalhando com a dobra, né, o ponto mais arredondado do meu cilindro, eu vou começar a clarear também. E aí eu vou trabalhando a meia sombra até chegar no meu ponto de luz, ok? É assim que ele vai ficar então, ó. Geralmente no cilindro a gente vai ter uma área um pouco mais escura, depois ele encontra uma área um pouco mais clara, escura novamente, e aí o reflexo dele aparecendo lá no final, ok? Na base superior, a gente também tem que trabalhar um efeito de claro e de escuro. Então, próximo da luz é bem claro, e daí a gente vai ter um degradê na parte de trás desse objeto, ok? E na base, perto da base, ela vai ser mais escura, e aí ela vai clareando até chegar no final da minha sombra projetada. Então, ó, perto da figura ela fica mais escura e afastando ela vai clareando,
ok? Então assim a gente tem o efeito de luz e sombra na figura do cilindro. E aí a gente pode trabalhar de novo com o esfuminho. Começa pela área mais escura, vai trazendo ela para frente até chegar na área mais clara. Não precisa passar o esfuminho na área mais clara, mas se vocês passarem, tem que tirar toda a pressão, né? Deixar ela bem suave, porque senão ele escurece tudo, tá? A mesma coisa nessa parte de cima, ó. A gente tem que passar ela bem suave para não escurecer tudo, ok? Passa na área de sombra projetada também, até o final, para que ele fique bem suave. E aí a gente pode pegar a nossa borracha e fazer o ajuste das linhas. Ó, às vezes a gente, quando está fazendo o trabalho de luz e sombra, ele pode borrar um pouquinho, ou a gente pode ter linhas demais, né, que a gente quer que desapareça. Então a gente pode apagar essas linhas, deixar elas bem suaves, bem clarinhas, tá? Então, ó, eu vou apagar aqui embaixo também, deixar elas mais nítidas. E assim a gente tem a nossa figura do cilindro.